de agora, toda a região está interligada pela notícia. Jornal Regional. A cobertura dos principais acontecimentos em toda a região, com uma análise crítica, mais imparcial. No ar, Jornal Regional. É isso mesmo, é o nosso Jornal Regional que já está no ar. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou o Kleber Luiz e agradeço a cada um de vocês que a partir de agora tira um tempinho para acompanhar aqui o nosso jornalismo, seja pelo Facebook, seja pelo rádio. Você que nos acompanha também pela difusora Rádio do Povo, 1490 kHz para toda a região noroeste aqui do estado de São Paulo, todo o Vale do Rio Grande. O meu muito obrigado também pelo seu carinho, pela sua companhia. E é claro, a gente segue ao vivo também, pelas redes sociais aí da Nativa FM 88.5, da Band FM 95.9, sempre para levar muita informação para você, utilidade pública, prestação de serviço, como eu sempre digo, o mais importante aqui no Jornal Regional é a sua participação. É você interagir com a gente, contar pra gente o que você tá fazendo aí, tá precisando de alguma coisa, né? Tem algum problema aí que você precisa resolver, precisa da nossa colaboração, pode contar com a gente também, viu? A gente está aqui para te atender, estamos aqui à sua disposição no jornalismo sério, jornalismo voltado à população da sua difusora AM 1490 kHz. Agora são 11 horas e 17 minutos, hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro, ano 2021, e vamos já aos destaques de hoje, aos principais assuntos que nós vamos abordar aqui no nosso Jornal Regional para você, né? A gente sempre começa passando aquele cardápio dos principais assuntos, os principais temas que nós vamos tratar. No setor policial, o que mais chama a atenção nas últimas horas, essa ocorrência aqui, de afogamento e infelizmente uma morte, né? Um homem morador lá em Guaraci, 55 anos, morreu afogado no Rio Grande. Ocorrência ontem à tarde, por volta de 2h30 da tarde. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações, né, a respeito do afogamento deste homem lá em Guaraci, né, os bombeiros aqui de Olímpia que atenderam a essa ocorrência ali no Rio Grande, em Guaraci, e a gente vai trazer os detalhes, né, do atendimento a essa ocorrência daqui a pouquinho para vocês também, viu? E o pessoal lá de Guaraci já começou a entrega dos kits alimentação, né? Vamos voltar aqui para mim, depois a gente volta a falar do caso aqui do afogamento, porque a Prefeitura de Guaraci continua entregando o kit merenda escolar. Aqui em Olímpia, um comunicado enviado aos pais diz que é só para alunos que tenham comorbidades. Lá em Guaraci, os alunos irão ter acesso novamente aos kits alimentícios que estarão sendo entregues no novo prédio da cozinha piloto, lá no CDHU. Vai ser na quinta e na sexta-feira, ou seja, amanhã e depois, portanto, a entrega desses kits para quem é de Guaraci. Daqui a pouquinho a gente traz as notícias aqui. Guaraci, como sempre, né, dando aí exemplo para cidades da região. Nós vamos falar também aqui a respeito da volta da Zona Azul lá em Bebedouro. O Bebedouro havia suspendido, né, a área azul durante o período da pandemia, mas já anunciou que vai retornar. O pessoal de Bebedouro não está muito contente com isso e não é para menos. Já já a gente vai falar a respeito disso aqui também. E vamos falar sobre as voltas às aulas que ainda estão causando bastante polêmica em várias cidades da nossa região. E lá em Rio Preto, a Secretaria de Saúde está monitorando casos de Covid em 6 escolas de Rio Preto. A Secretaria de Saúde de Rio Preto está monitorando escolas, são 6, entre públicas e particulares, que tiveram casos positivos de coronavírus nos últimos 15 dias, né? Começa o anúncio aí de retorno presencial das aulas. E aí já começa a aparecer estes problemas, né? A Secretaria de Saúde de Rio Preto, inclusive, faz apelo para os pais para que não mandem alunos com sintomas gripais, alunos doentes para a escola. Mas, né, cá para nós, não são todos, não vamos generalizar, mas tem pai que diz que está incomodado aí com o filho em casa, que o filho tem que voltar logo para a escola, mas tem pai que vê a escola como um depósito de aluno. Você acha que se o filho está doente,
alguns pais, não são todos, mas você acha, não vai ter um ou outro pai que mesmo com o filho doente vai despachar para a escola que tome conta. Infelizmente essa é a realidade. Muitos pais, né, nem sabem, nem procuram saber se o filho está bem, se não está, quer mandar para a escola logo para se ver livre das crianças após um longo e tenebroso inverno com a casa cheia de crianças. Eu acho muito arriscado, né? Quando a gente fala em volta às aulas, justamente por causa disso. E lá em Rio Preto já começou essa polêmica aí, né, de volta às aulas, né? Algumas escolas aí já registrando casos positivos de coronavírus. Vamos falar sobre isso também aqui nessa edição do Jornal Regional. Essas e outras informações, esse foi só o cardápio, são só as principais notícias que nós vamos trazer para vocês aqui nessa edição do Jornal Regional. Tem muito mais aqui ao longo do programa e, é claro, tem a sua participação também com a sua opinião e a sua sugestão de reportagem. Mas antes disso, vamos abrir a janela aqui da Difusora. Hoje é um dia gostoso aqui em Olímpia, é um dia bom para dormir, né? A gente fala isso, o pessoal fala, mas você é preguiçoso, só pensa em dormir, mas fala que um dia chuvoso como esse que está hoje aqui em Olímpia não está bom para dormir, hein? Vamos ver, inclusive, vamos abrir aqui a janela, né, do nosso Jornal Regional, da Difusora, pra gente ver como é que tá a Avenida Aurora Forte Neves. Abre a janela! Cadê as imagens? Eu quero imagens, me dê imagens, aí ó. Essa é a Avenida Aurora Forte Neves aqui em Olímpia. Abre a janela aí! Abre a janela pro vento bater, o que for ruim deixa o vento levar. Deixa o vento levar tudo que é ruim. Imagens do cartão postal de Olímpia, Avenida Aurora Forte Neves. Como a gente pode ver, tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tempo fechado hoje em Olímpia. A gente vê aí o asfalto da Avenida Aurora Forte Neves já bastante molhado, choveu praticamente a manhã toda, manhã chuvosa, aquela chuvinha calma, tranquila, né? Mas a temperatura ainda tá amena, né? A temperatura máxima para hoje aqui em Olímpia é de 28 graus. Neste momento, inclusive, aqui em Olímpia, nós temos aí os termômetros registrando aqui na casa da Difusora 28 graus. Hoje, então, o dia deve seguir bastante chuvoso, né? Pancadas de chuva localizadas, inclusive, que podem ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Essa é a previsão do tempo para Olímpia, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Meteorologia, e o Centro de Pesquisas Climáticas, o CPTEC-INPE, né? Tá certo. Então hoje, neste momento, 28 graus em Olímpia. Previsão hoje, então, muitas nuvens, curtas aberturas, ou seja, o dia deve ficar, né, nublado, o céu deve ficar nublado o dia todo, poucas aberturas, curtas aberturas, o sol dá as caras e logo se esconde, e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoada a qualquer hora do dia, tá certo? Então tá aí, essa é a previsão para hoje aqui em Olímpia. E aí a gente está vendo, né, que a previsão já se confirma. Imagens da Avenida Aurora Forte Neves mostrando o dia, né, com o tempo bem fechado aqui na cidade, chuviscando inclusive, asfalto bastante molhado já, porque já ficou essa manhã chuvosa aqui na cidade, né? Que a chuva venha para levar tudo que há de ruim, a gente está precisando, não vamos reclamar de chuva não. A gente ficou um bom tempo aí sem chuva aqui na região, né? Então que venha e que seja assim, calminha, como a gente está vendo aí neste momento na Avenida Aurora Forte Neves. Como eu disse, um dia bom para dormir, né? Mas já que a gente não tem condições de ficar em casa dormindo, vamos trabalhar! Vamos começar então mais uma edição do nosso Jornal Regional. Vamos abrir então com a nossa ronda policial. Se você não quer aparecer, não deixe o fato acontecer. As principais informações do setor policial aqui em Olímpia e também na nossa região você confere a partir de agora. E a gente já abre essa edição do nosso Jornal Regional da Ronda Policial falando a respeito deste afogamento lá no Riviera. Um morador do Pedregal, lá em Guaraci, conhecido como Preto, infelizmente morreu após se afogar lá no Rio Grande ontem por volta de 2h30 da tarde, né? Segundo as informações, o Corpo de Bombeiros aqui de Olímpia foi acionado para atender a essa ocorrência. A ligação chegou por volta de 2h30 da tarde, e aí os mergulhadores, os bombeiros aqui de Olímpia foram para o local
uma testemunha que mora em Bebedouro estava junto com a vítima, o Paulo César de Souza, de 55 anos. Eles estavam ali com outros amigos pescando no rio. Paulo César de Souza estava também ali com eles pescando. Ele, que era ajudante, tinha 55 anos, morador ali no Pedregal. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: o Paulo César, conhecido como Preto, acabou falando que ia nadar, né? Se jogou ali no Rio Grande. E aí, quando os amigos foram, estavam conversando, o Paulo César falou: vou nadar, vou pular no rio aqui, né, daqui a pouquinho eu volto. Estavam pescando, estava um calor ontem. O Paulo César foi nadar, os amigos ficaram conversando. Quando eles olharam novamente para o rio, onde o Paulo César estava, já não viram mais ele ali nas águas. Olharam em volta, também não encontraram o Paulo César. E aí, os bombeiros foram acionados e rapidamente acabaram encontrando o corpo do Paulo César no fundo do lago, no mesmo local onde ele estava nadando, ali pertinho. Não se sabe ainda o que provocou o afogamento. O corpo foi encaminhado para o IML e liberado para sepultamento lá em Guaraci. Então tá aí mais uma fatalidade nas águas ali do Rio Grande. Estava bastante quente ontem à tarde, Paulo César estava ali pescando, resolveu nadar um pouco. Não se sabe se ele teve um mal súbito, se ele tinha ingerido bebida alcoólica, se ele tinha se alimentado pouco tempo antes de entrar na água e aí passou mal. Tudo isso vai ser esclarecido agora pela perícia, né? Esteve no local a perícia e também o IML. O corpo foi encaminhado para lá e só depois liberado para a família, para sepultamento. Bom, e agora a gente continua aqui com as informações do setor policial para você. Agora a gente traz uma outra informação lá de Rio Preto, que chamou bastante atenção também. Um aposentado de 42 anos, ele vai responder criminalmente por lesão corporal grave após manter relação sexual desprotegido, sem preservativo, com uma travesti, sem avisar que é soropositivo. O caso aconteceu em plena luz do dia, no local público de Rio Preto. O que é isso, gente? O caso envolve uma travesti de 29 anos. Ela contou que estava na Praça Setorial, na Avenida Filadélfio Gouveia Neto, lá em Rio Preto, quando foi procurada pelo homem interessado em um programa sexual. Durante o encontro, que aconteceu sem uso de preservativo, a vítima percebeu que o cliente guardava remédios para HIV na roupa. Não bastasse a descoberta, o homem ainda afirmou que não tinha dinheiro para pagar o programa. Por isso, a vítima tomou a bicicleta dele, ainda ia dar o calote. Simulando ter sido roubado, o aposentado ligou para a polícia militar, mas a história foi desmentida na delegacia. Ele assumiu ser soropositivo e não ter avisado a travesti sobre a sua condição. Além da lesão corporal grave, ele também vai responder por falsa comunicação de crime. Que prazer a pessoa tem, né? Isso é falta de empatia. Se ele está sofrendo, se ele está passando por isso, ele quer que outras pessoas passem também. Eu não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Lamentável essa história, e agora o homem vai responder criminalmente por isso. Bom, agora são 11h29, a gente vai falar agora da pandemia de coronavírus, e não é só o coronavírus que está preocupando, hein? A gente já falou aqui que Monte Azul Paulista está preocupada com a dengue, tem outra cidade da região também que a situação está mais complicada ainda do que a registrada em Monte Azul Paulista. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Agora vamos só fazer uma pausa aqui para eu ler alguns comentários, o pessoal que está com a gente aqui, a Diva Pereira Silva lá de Altair, a Marli Costa também, Rose Santos, Marleide Barbosa Cardoso, a Adriana Cristina. A Adriana está falando aqui, ó, bom dia Kleber, dá para você anunciar se alguém estiver precisando de um caseiro? É para um casal, quem estiver precisando, ligue no 17 99672 7278. 99672-7278, está anunciado, Adriana. Tem um outro anúncio aqui também de utilidade pública, porque o seu Orlindo, ele vende Saúde Cap lá na padaria do Mussolini, ele fica naquele ponto, e o seu Orlindo perdeu o celular, é um celular mais antigo, daqueles de flip abre e fecha o aparelho. Ele perdeu esse celular, se alguém encontrou, liga para o 99138-4059, ou então entregue o aparelho lá na padaria do Mussolini, tá certo? Seu Orlindo perdeu o aparelho celular.
A Eide Vieira também está aqui, bom dia Eide, Cristiane Gracindo também, bom dia, Luiz Carlos Guimarães também com a gente, bom dia Luiz, Aparecida Benedita Bido, Odair, Ballarini também está aqui, ligadinho com a gente, valeu. Vamos ver se tem algum comentário novo aqui na nossa página. Lembrando que você pode, durante o programa, deixar seu comentário. A gente vai entre as notícias, intercalando entre notícia e ler aqui os comentários do nosso Jornal Regional, para você ficar sempre muito bem informado. E claro, aqui você também consegue dar aí a sua sugestão de reportagem para a gente. Sérgio Cog está aqui. Júlio Giorgetti, lá de Tabapuã, também está aqui com a gente. Joana Dark, bom dia. Diva Pereira Silva, já mandei bom dia Diva. Carmen Lúcia também, bom dia. Bom, vamos seguir então com as informações. Agora a gente fala a respeito da pandemia, não tem como fugir deste assunto, não tem como fugir deste tema. A Prefeitura de Bebedouro divulgou ontem um apelo dizendo o seguinte: houve um aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI em hospitais públicos e privados de Bebedouro. Isso traz preocupação para a gente também, porque os pacientes de Olímpia são encaminhados também para Bebedouro. Por isso, a Prefeitura emitiu ontem um alerta dizendo que o Hospital Regional de Bebedouro já está com 85% dos leitos de UTI ocupados. Já é um índice que nos coloca facilmente, se for essa média da regional, na fase vermelha do Plano São Paulo. 85% de ocupação dos leitos de UTI em Bebedouro, no Hospital Regional. E o Hospital da Unimed, que é o hospital particular lá de Bebedouro, está com 82% de ocupação. Por isso a Prefeitura lá de Bebedouro fez um apelo ontem para que, esse apelo foi divulgado ontem à tardezinha, pedindo para que a população colabore, porque a situação lá em Bebedouro também não está nada confortável. Bebedouro, além dos casos de lá, como eu disse, é uma cidade, tem uma rede hospitalar de referência que recebe também pacientes da região, como é o caso de pacientes de Olímpia, que agora também estão sendo levados lá para Bebedouro, tá certo? Inclusive em Bebedouro, atualizando as informações, foram confirmados nas últimas 24 horas mais 38 casos positivos e a cidade até agora contabiliza 2.836 casos confirmados de Covid-19. Deixa eu ver aqui qual é o número total de óbitos lá na cidade. Já passa de 70 óbitos lá, 75 óbitos em Bebedouro. E uma situação realmente bastante complicada, só que a gente percebe o seguinte: Bebedouro é maior que Olímpia. Bebedouro deve ter entre 70 e 90 mil habitantes, Olímpia está com 50 mil. Bebedouro está com 75 óbitos. Olímpia já ultrapassou a marca de 100. Não comparando, dizendo que lá a situação está mais tranquila que aqui. É só uma reflexão para a gente entender que a nossa situação aqui em Olímpia é uma situação delicada também. Até mais que outras cidades da região, tá certo? Então essa é a situação lá em Bebedouro e nos causa preocupação essa ocupação alta de leitos lá em Bebedouro, porque primeiro que é da nossa região de saúde, segundo que nós dependemos dos leitos de lá, e aí já estamos vendo que corre-se o risco de faltarem leitos aqui, e a gente tem que encaminhar pacientes para outras regionais, para cidades a 100, 150 quilômetros daqui. Então a gente pede, mais uma vez, para que a população colabore, para que a população... Porque assim, quando a gente fala a respeito, o comércio está pagando a conta, a gente não está dizendo que não exista essa conta, a gente não está dizendo que o vírus não seja um problema. A gente só diz o seguinte, que estão direcionando o ônus deste problema para a pessoa errada, para o setor errado. Mas que a pandemia está aí, tá. Nós não tivemos carnaval de rua, mas o que a gente tem de rancho, gente postando história em rancho, gente postando história em chácara, gente reunida, aglomerando, não está escrito. E essas pessoas não tem nada a ver com estabelecimento comercial. São pessoas que o Plano São Paulo não prevê nenhuma punição, porque fiscalização não tem. Porque se tivesse fiscalização para chácara, para casa de temporada, e o que eu mais vi é casa de temporada que é registrada no município, tem até o número lá de registro, a plaquinha pregada na parede que a gente vê nas fotos,
cheia de gente lá fazendo festa, e eu não vi uma fiscalização do município lá. E aí o número de casos aumenta, a situação está ficando complicada, não vai me causar espanto se a gente na próxima reclassificação regredir para vermelha. O comércio mais uma vez vai sofrer, a economia mais uma vez vai ficar ainda mais capenga, outros empregos serão extintos por causa de responsabilidade de meia dúzia, que não sabe sossegar o facho em casa no carnaval. Gente, primeiro que eu não consigo entender o que nós temos para comemorar neste momento. Qual o clima para fazer festa na situação pela qual a gente está passando? Daqui a pouco eu vou falar, mas 2 vidas se perderam aqui em Olímpia por causa da pandemia. Não dá para esperar, para achar, para balançar, isso aí mesmo, depois que passar tudo isso, tá com formiga que não dá para sossegar? Eu não consigo entender. E aí depois a conta vem para a sociedade toda pagar por causa da irresponsabilidade de meia dúzia. E a falta de capacidade do município de fiscalizar onde tem que ser fiscalizado. Porque eu já falei, em comércio que está cumprindo o protocolo, em restaurante, lanchonete, até lojas aí do comércio que estão cumprindo os protocolos que foram estabelecidos, a fiscalização passa 3 vezes numa noite só. E fica querendo achar coisa para prejudicar o comerciante. Ainda mais quando é um comerciante que não compactua, não comunga dos mesmos ideais, se é que vocês me entendem. Mas nessas chácaras, nessas casas para temporada, não tinha fiscalização, eu não vi. Porque se tivesse, teria mandado meio mundo para cadeia. Igual, para cadeia não, para delegacia, né? Porque infelizmente não vai preso, só vai detido, mas responde criminalmente. Em Rio Preto, a Guarda Municipal está dando exemplo. Qualquer dia, inclusive, eu quero ver se eu consigo trazer para uma entrevista, nem que seja remota, o coordenador operacional da Guarda Municipal de Rio Preto, o Montenegro, para a gente poder falar sobre como a Guarda tem atuado lá em Rio Preto na pandemia. Vira e mexe a gente vê, organizador de festa tem que parar em delegacia. Ribeirão Preto a mesma coisa. Embora em Ribeirão o filho do Duarte Nogueira, prefeito, também não conseguiu sossegar em casa e foi para a praia e postou foto se aglomerando. Mas lá a Guarda Municipal também tem feito um bom trabalho. Aqui em Olímpia, primeiro que nós ainda não temos uma guarda municipal. Já falei, falar que tem guarda municipal em Olímpia é chamar a população de idiota. A guarda municipal está em fase de implantação, mas ainda não foi implantada. Uma guarda municipal, com todo o respeito a toda a equipe que compõe até agora o efetivo da guarda municipal aqui em Olímpia, os 3 homens e os 2 cachorros, principalmente os cachorros, eu não gosto de deixar animal chateado comigo. Se eu piso no rabo de um gatinho ou de um cachorro sem querer, eu fico o dia inteiro com a consciência pesada. Sem querer denegrir a imagem da corporação, mas um efetivo de 3 homens e 2 cachorros não tem como conseguir cobrir uma cidade toda. Então é até ruim para a corporação quando a prefeitura começa a divulgar a guarda municipal aqui de Olímpia como se ela existisse com um efetivo maior, porque isso é humilhante para a guarda, porque se tivéssemos realmente uma guarda municipal já funcionando em Olímpia, a gente poderia estar usando a guarda para isso. Por enquanto nós temos a fiscalização, os fiscais de postura, mas que, repito, parece que só circulam ali na avenida. Porque o que a gente está vendo em chácara, rancho, casa para temporada, ninguém está fazendo nada. E o número de casos só aumentando. Então, a gente puxa a orelha da fiscalização, que onde tem que ir não vai, e a gente também, agora calma, já falei com a fiscalização, já falei com o poder público, agora vou falar com vocês que estão me ouvindo aí, população. Porque é fácil também cobrar do poder público e jogar a culpa no poder público. Mas coronavírus, guardadas as devidas proporções, é muito parecido com a dengue. Não adianta o poder público fazer a parte dele se a população não faz. Quem tem que cuidar da sua vida é você, quem tem que cuidar da vida das pessoas que você ama é você, e você também tem o dever de cuidar do restante da sociedade. A liberdade individual, o direito de ir e vir, previsto na Constituição Federal, o artigo 5º, é um direito individual. Mas o mesmo artigo 5º, que trata sobre os direitos fundamentais do brasileiro, ele fala que o direito à vida e o direito à saúde também são direitos fundamentais. E estes 2 direitos, eles são coletivos. E aí o seu direito de ir e vir, quando 2 direitos se chocam, fundamentais, constitucionais, sempre prevalece aquele que tem a ver com o interesse público. Então, numa pandemia como essa, me desculpe, mas o seu direito de ir e vir,
quando ele se choca com o direito à vida que outra pessoa tem, o direito à saúde que outra pessoa tem, esse seu direito de ir e vir não vale nada. Então você tem que sossegar em casa, sossega o facho, aguenta mais um pouco, porque senão vai ficar essa pouca vergonha de abre, fecha, comerciante contrata, demite, ninguém mais aguenta isso. E a culpa não é só de Dória, a culpa não é nem do Bolsonaro, e a culpa não é só de Fernando Cunha. A culpa, a grande parte é sua. Você que se aglomera como se não houvesse pandemia. Você que se acha imortal. Você que não tem um pingo de respeito pela sua vida e muito menos pela vida das outras pessoas. Você que é egoísta. Você que é o pior tipo de ser humano que pode existir na Terra. Depois eu não quero, a hora que vier a fase vermelha de novo, neguinho xingando no Facebook ou fazendo protesto na avenida, não. Porque tempo para mudar isso a gente teve. Saber como fazer, a gente sabe. Não tem outro meio ainda. Se você sabe de outro meio, que venha a público, que publique um artigo numa revista científica, porque até agora nenhum grande cientista conseguiu mudar. E não vem achar também que isso é porque aquela escola de samba retratou Jesus sendo arrastado pelo capiroto lá no sambódromo, não, porque se você acha que Deus iria se vingar do mundo todo por causa de um samba enredo de uma escola de samba, eu não sei a qual Deus você segue. Eu não sei qual Bíblia você está lendo, porque o Deus que eu conheço não é um Deus vingativo dessa forma, não. Não ia deixar morrer só aqui em Olímpia mais de 100 pessoas por causa de um samba enredo de uma escola de samba. Vamos abrir a mente. O problema está com a gente aqui, não tem nada a ver com Deus, não. Agora, 18 minutos para meio-dia. Vamos seguir aqui com o nosso Jornal Regional nesta quarta-feira, aqui nos 1490 da sua difusora M, a Rádio do Povo. Falando ainda em número de casos, deixa eu só ver se tem algum comentário aqui na live, né? Sérgio Cog, é possível a prefeitura não aceitar um atestado médico de uma monitora de creche? Não, não existe. Depois, se você quiser me mandar detalhes deste caso, você me manda, viu, Sérgio, por favor. Júlio Giorgetti está aqui, Maria Elisete, claro, também está acompanhando a gente. Vamos seguir aqui atualizando o número de casos, então, agora aqui na nossa região, vamos ter foco. Tem hora que a gente até perde a linha aqui, né? Porque é muita hipocrisia, né? Vamos nessa, vamos atualizar os números da pandemia, começando aqui pelas cidades da região, começando então por Altair. Altair, que divulgou o boletim ontem, a cidade tem até agora 87 casos confirmados de coronavírus, 81 já se curaram, e, infelizmente, até agora, 5 pessoas morreram em Altair por complicações da Covid-19. A cidade tem 2 pacientes com a doença ativa, 2 em tratamento. Mas está estranho, porque tem 3 em isolamento, porque um deles é suspeito, entendi. Tem 2 ainda com o vírus e um deles é suspeito, porque... Não está batendo a conta aqui, porque Altair diz que tem 2 pacientes com a doença ativa, mas fala que tem 3 em isolamento, mas não tem nenhum suspeito, não tem ninguém aguardando o resultado, não bateu a conta aqui, viu? E outra coisa, Altair diz que não tem ninguém internado, a Santa Casa de Olímpia diz outra coisa. Esse boletim de Altair aqui, alô, Prefeitura de Altair, vamos entrar num acordo aí, ó, porque a Prefeitura de Altair diz que não tem ninguém internado, ninguém em UTI, mas o mesmo boletim da Santa Casa aqui de Olímpia, não, aqui está falando sobre os óbitos, desculpa, realmente, aqui de Altair não, é o boletim que tinha o anterior, mas ainda assim não está batendo, porque Altair fala que tem 2 com a doença ativa, mas que tem 3 em isolamento. Se não tem nenhum suspeito, está meio estranha a conta aqui de Altair, a conta não está fechando, mas vamos nos atentar aqui aos dados oficiais, então. 87 confirmados até agora, 81 já se curaram, 5 morreram. Essa é a situação da pandemia lá em Altair. Agora vamos saber como é que está a situação em Itabapuã. Daqui a pouco a gente fala sobre a dengue, que é outra preocupação de Itabapuã, viu? Mas a Prefeitura de Itabapuã confirmou nas últimas 24 horas 4 novos casos de coronavírus. Com isso, a cidade chega agora a 7 pacientes em isolamento. Até agora, 668 pessoas contraíram a Covid-19 na cidade e 21 pessoas morreram lá
em Itabapuã por causa do coronavírus. A cidade aguarda resultados de 18 suspeitos. Essa é a situação de Itabapuã. Agora vamos ver Monte Azul Paulista. Atualização feita agora cedo pela Prefeitura de Monte Azul Paulista. Monte Azul Paulista já confirmou desde o início da pandemia 1.021 casos. 15 pessoas já morreram por complicações da Covid-19 lá em Monte Azul. Eles aguardam resultados de 18 pacientes suspeitos e neste momento tem 2 pessoas internadas em enfermaria e 3 pacientes de Monte Azul em UTI. Até agora, 902 pessoas já se curaram da Covid-19 em Monte Azul Paulista. Vamos atualizar agora aqui os casos de Severínia. Severínia está com 970 casos confirmados desde o início da pandemia, 43 infectados em transmissão, ou seja, ativos, 927 já se curaram. A cidade aguarda resultados de 31 suspeitos e até agora 26 mortes foram confirmadas lá em Severínia por causa da Covid-19. Neste momento tem 3 pessoas internadas em UTI, moradores de Severínia, e 1 morador de Severínia internado em enfermaria. Seguindo com o nosso giro pela região, vamos ver como é que está a situação em Guaraci. Guaraci, até agora, confirmou 422 casos desde o início da pandemia. 3 estão em tratamento, 4 internados e 407 recuperados. A cidade confirmou até agora 8 mortes em decorrência da pandemia, em decorrência do coronavírus, e aguarda resultados de 42 suspeitos. Nas últimas horas, desde a última atualização, a cidade confirmou mais um caso positivo de Covid-19. Agora vamos ver como é que está a situação aqui em Olímpia. Olímpia que infelizmente confirmou mais 2 mortes nas últimas 24 horas por complicações também da Covid-19. Infelizmente, né? Infelizmente, o número de mortes já chega a 104 aqui em Olímpia por complicações da Covid-19. Nós estamos neste momento com 106 confirmados ativos aqui em Olímpia, ou seja, pessoas em tratamento ainda que podem transmitir o vírus. E 70 pessoas estão em monitoramento domiciliar e 36 internados, sendo 14 em UTI. Até agora, 4.320 olimpienses já se curaram. A cidade aguarda resultados de 135 suspeitos e agora já são 104 óbitos confirmados aqui em Olímpia. Infelizmente, os 2 mais recentes das últimas 24 horas são de 2 senhoras, uma de 71 e uma de 97 anos. As 2 estavam internadas em Bebedouro e possuíam comorbidades. A cidade ainda aguarda resultados, né, de 135 suspeitos. Essa é a situação da pandemia aqui em Olímpia, né, desde o início da quarentena, né? Foi em março do ano passado, há quase um ano já. E nas últimas 24 horas a cidade confirmou mais 53 casos positivos, por isso o número subiu, né, para 4.320. Olha, numa pancada só, em 24 horas, 53 confirmações, realmente uma situação bastante preocupante também aqui em Olímpia. Bom, e agora o vacinômetro, né? Vamos saber quantos olimpienses já estão imunizados. Segundo a Prefeitura divulgou, 2.549 pessoas foram vacinadas aqui em Olímpia, né, desde o início da campanha de vacinação. Isso inclui os profissionais de saúde, profissionais de assistência social e os idosos. Lembrando que a gente está na faixa aí de 85 anos ou mais. De 80 a 84 anos, a vacinação começa no 1º dia de março, pelo menos está prevista, né? Pode ser que seja adiantada, mas oficialmente no dia 1º de março, para idosos entre 80 e 84 anos. Agora 10 minutos para o meio-dia, vamos falar aqui a respeito de um casal aqui de Olímpia que ganhou
uma surpresa. Esse casal estava internado no Hospital Alsta, lá em Rio Preto. Olha que história. Tanto o marido quanto a mulher contraíram a Covid-19 e precisaram de internação. Tiveram complicações e precisaram ficar internados no Hospital Alsta, lá em Rio Preto, só que, claro, estava cada um em um quarto, cada um em uma... não estavam juntos, estavam separados. Mas acabaram completando essa semana 35 anos de casados. Os dois, juntos, ficaram doentes ao mesmo tempo, precisaram ser internados, no mesmo momento, só que um ficou em um quarto e outro em outro. Permaneciam internados. No dia do aniversário de 35 anos, os dois, eles permaneceram internados. O hospital ficou sabendo da história, soube que era o aniversário dos dois. Está aí, para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, a imagem deles, o Mauro Celete e a Lucinéia Scarpinetti Celete. E aí eles completaram 35 anos de casados e a equipe do hospital resolveu preparar uma festa surpresa para o casal não passar a data em branco. Teve direito a almoço, balões, balão de coraçãozinho e fotos da família. Olha só, tratamento humanizado este casal, felicidades para eles e que no próximo ano eles possam comemorar a união. Tão bonito, um casal há tanto tempo junto, 35 anos de casado, no mundo que a gente está vivendo, na situação atual, não é para qualquer um, E aí estavam internados, coitados, mas mesmo estando no mesmo hospital, estavam separados, cada um num quarto. E aí a equipe do hospital resolveu reunir os dois no dia do aniversário de casamento, 35 anos, o casal é de Olímpia, repito, é o Mauro Celete e a Lucinéia Scarpinetti Celete, mas eles estavam internados lá em Rio Preto, no Alsta. A equipe do hospital fez essa surpresa para os dois. Tem até um videozinho que eles gravaram depois, agradecendo a equipe médica, o pessoal que fez essa surpresa, contando a sensação deles. Vamos ouvir? Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais vai ver o vídeo, quem estiver em casa pelo rádio vai ouvir aí o Mauro e a Lucinéia falando sobre este momento tão emocionante para os dois. Vamos ver. Oi, nós estamos aqui juntos hoje, comemorando 35 anos de casado, aqui na área do Covid juntos os dois. E foi uma surpresa muito boa para nós. As meninas são muito boas, foram muito bem tratadas por elas. Elas são muito gentis. Fizeram até festinha surpresa para nós. Olha que bonito. Queria também dar os parabéns à equipe desse hospital aqui, qualidade do Hospital Alsta, onde a gente, por um motivo que não é muito bom, a gente veio aqui, ser atendido nesse pronto atendimento, aonde esses seres humanos que aqui se encontram são maravilhosos, são coisas que teriam que ser muito valorizadas na área da saúde, aonde teríamos que ter como exemplo no Brasil todo, porque estamos aqui, somos pais, filhos estão em casa nos esperando, e eles também estão aqui com seus filhos em casa, esperando o retorno deles. Então eu queria deixar aqui um pedido a todos que aqui se passam, que colaborem com eles, mesmo com essa enfermidade que a gente se encontra, nós vamos apoiá-los, porque eles merecem. Eles são os heróis dessa casa. Queria agradecer muito de coração a vocês todos daqui, desde o médico até o catador de lixo lá no meu quarto. Então eu queria deixar aqui os parabéns para esse hospital, que sirva de exemplo para tudo. Esse é o meu sentimento por todos vocês. Muito obrigado. Tá aí então, a gente ouviu aí o Mauro, a Lucinéia, o casal aqui de Olímpia, internado numa situação, melhoras para eles, inclusive, espero que eles se recuperem o mais rápido possível para poder passar esse momento em casa depois também, E durante a comemoração, então, de 35 anos de casados dos dois, a equipe do hospital fez essa surpresa. Para quem chegou agora, o Mauro e a Lucinéia são de Olímpia, contraíram a Covid-19, os dois precisaram ser internados, são marido e mulher, foram internados no mesmo hospital, o Hospital Alsta, lá em Rio Preto, só que cada um ficou num quarto.
E no período em que eles estavam internados, eles completaram 35 anos de casamento. A equipe do hospital ficou sabendo da data e preparou uma surpresinha para eles, um balãozinho de coração, um almoço, né? Colocaram os dois juntinhos ali para passar alguns momentos juntos. E aí esse momento foi registrado pela assessoria de imprensa do Alsta Hospital lá de Rio Preto. Tá certo. Parabéns, Mauro, parabéns, Lucinéia. Uma notícia para dar um pouquinho mais de ânimo aqui pra gente, né? E mais uma vez demonstra como os profissionais de saúde estão empenhados, né, em trazer sempre o melhor para todo mundo. Bom, falando agora a respeito da dengue, a gente falou bastante de coronavírus, eu disse que a dengue também tem preocupado bastante. Deixa eu só tirar o vídeo aqui, cadê o vídeo deles? Tira o vídeo, aí, vamos mudar de assunto, vamos falar agora de dengue, porque já não bastasse o coronavírus, agora a dengue também preocupa as cidades da região. Falamos sobre Monte Azul Paulista, que inclusive está fazendo a nebulização noturna para tentar afastar o risco aí de uma epidemia de dengue. Itabapuã também a situação está complicada, viu? Até agora já foram 82 positivos de dengue lá em Itabapuã. Nós estamos no dia 17 de fevereiro, gente. 82 casos de dengue em Itabapuã. E é preocupante porque a pessoa que pega dengue também precisa de atendimento médico. Também precisa muitas vezes tomar soro para se hidratar. E aí nós já temos um serviço de saúde abarrotado de gente por causa da Covid. E aí vem a dengue. Não, no Egito era uma praga de cada vez, né? Aqui está sendo um monte numa vez só, aí não, né? Então a gente pede para vocês não se descuidarem, porque a gente está falando de coronavírus, está falando que a dengue também mata, ao contrário do que muita gente fala, nós não nos esquecemos da dengue, ele também, o mosquito, não esqueceu da gente, o mosquito não está de quarentena, então vamos continuar nos cuidando. Olha a situação de Itabapuã, cidade pequena, 82 positivos. 136 notificações só este ano, do dia 1º de janeiro até agora, 82 positivos para dengue lá em Itabapuã. É muito, muito. Então vamos continuar nos cuidando, né? Tanto em relação ao coronavírus, você fica em casa, aproveita que você está em casa, já dá uma geral no quintal, já limpa a casa, para evitar criadouros do mosquito da dengue, porque a dengue está aí, não é de brincadeira, e como eu disse, numa pandemia, se numa situação normal a dengue já mata, já é complicado, imagina só uma epidemia de dengue junto com uma pandemia de coronavírus, aí, meu amigo, aí não, né? Então vamos continuar cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, né? Porque tá desanimador, viu? É o que eu tô dizendo. Quando a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente respira aliviado até ver que essa luz, na verdade, é um trem que tá vindo e que se a gente não se cuidar, passa por cima, viu? 2 minutos para o meio-dia. Este é o Jornal Regional. Vamos falar sobre os casos lá de coronavírus em escolas de Rio Preto, para a gente finalizar? Outro destaque que eu chamei aqui, porque a Secretaria de Saúde lá de Rio Preto está investigando casos de coronavírus em escolas. Tem escola particular e tem escola pública também lá em Rio Preto. A Secretaria de Saúde de Rio Preto, por meio da Vigilância Epidemiológica, está monitorando 6 escolas, entre públicas e particulares da cidade, que tiveram casos positivos de coronavírus nos últimos 15 dias. De acordo com a pasta, nenhuma das instituições precisou ser fechada. Segundo a gerente de Vigilância Epidemiológica lá de Rio Preto, Andréa Negri, até ontem à tarde, tinham ocorrido apenas casos isolados de coronavírus nas instituições de ensino que voltaram com o ensino presencial. Segundo ela, esse monitoramento avalia o caso de cada escola e até o momento foram isolados de fácil controle. Espero que continue assim, né? Uma das preocupações de educadores e da saúde de Rio Preto é com crianças e adolescentes com suspeita da doença que estão indo para a escola. Eles falam o seguinte: se a criança teve contato com caso suspeito ou confirmado, não devem mandar para a escola até ter o resultado do teste para Covid-19 e cabe aos pais essa conscientização, segundo a Secretaria de Saúde. Em entrevista coletiva ontem à tarde, o secretário estadual de Educação, ou a secretária, né, ou o secretário, na verdade, Rocieli Soares, disse que o fechamento de escolas por casos de Covid-19 deve ser decidido pelo Comitê de Saúde Municipal junto com a direção escolar. Questionado sobre a partir de que momento é considerado um surto de casos na escola, ele disse que a cidade deve avaliar cada caso.
Se apresentou mais de um sintoma, isola até fazer o teste. Já teve alguém com sintoma na família? Já não leva a criança para a escola. Na maioria absoluta dos casos, até agora, a pessoa pegou em algum lugar fora e com o protocolo é muito difícil passar dentro da escola. Será? Lá em Rio Preto, Andréa Negri diz que os casos de surtos são investigados a partir de 2 testes positivos de Covid entre alunos e professores que tiveram contato direto no ambiente escolar. Lembrando que aqui em Olímpia, o retorno presencial das aulas das escolas municipais está previsto para o dia 22, próxima segunda-feira, né? E a gente vivendo esse ápice da pandemia aqui na cidade. Lembrando mais uma vez que não é obrigatório, pai que não quiser, não manda. Tem que comunicar a escola se não for enviar, para continuar com as atividades remotas. Agora 12:01, falando ainda em escola, é o seguinte, lá em Guaraci, a prefeitura já está convocando os pais para a retirada dos kits alimentícios. Todos os kits serão retirados no novo prédio da Cozinha Piloto, na rua Alcebiades Menezes, no CDHU. Amanhã, das 7 da manhã até 1 da tarde, os alunos da escola Antônio Zuquim deverão retirar o kit. Na quinta-feira também, mas da 1 da tarde até as 5 da tarde, os alunos da escola José Antônio Santana. Na sexta-feira, dia 19, isso lá em Guaraci, tá? Das 7 da manhã até 1 da tarde, os alunos da escola Mércia Júlia. E na sexta-feira também, mas da 1 da tarde até as 5 da tarde, os alunos das creches Eva Maria, Maria Auxiliadora e Naide Tojeiro. Lembrando que para retirar o kit é necessário cópia dos documentos: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço e comprovante de matrícula do aluno. Não, aqui já é outra história, lá não precisa levar nada disso não, é só ir lá porque já fez o cadastro prévio, aqui misturaram as notícias aqui, tá bom? Isso era para outro cadastro. Para o cadastro dos alimentos é só ir lá já com a matrícula do aluno, o nome do aluno, né? Se foi feito um pré-cadastro, é só retirar os kits, tá bom? É isso, acabou então? Vamos fechar a conta aqui, passar a régua, amanhã tem mais Jornal Regional. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui pra gente na live, 12:03 já, né? Tô bastante atrasado para fechar o programa. Deixa eu só ver se tem algum comentário novo aqui. Amanhã tem mais, né, gente? Amanhã tem Jornal Regional de novo, a partir das 11. Espero todos vocês aqui na Difusora. Sigam a nossa página, ativem aí as notificações para quando a gente entrar ao vivo você receber a notificação que a gente começou. Luiz Carlos Guimarães está aqui, a Cris Gracindo, Cristiane, bom dia para você, todo mundo que está acompanhando aí a nossa programação também, muito obrigado. Joana Dark, Maria José Nunes Barata, Maria Elisete, claro, também, todo esse pessoal que está aqui com a gente, o meu muito obrigado. Maria José fez um comentário aqui sobre a dengue, que isso é descuido do pessoal. Muito bem, vamos fechar o programa então. Vem aí uma programação de música para você que nos acompanha pela Difusora, feita com muito carinho, você que nos acompanha pelas redes sociais. Até breve, a gente se fala. Fui! Continuem aqui na Difusora, porque tem a programação especial, feita com muito carinho, pensando sempre em você, tá certo? Cuida bem de você para mim, juízo, não vai aglomerar, vamos nos cuidar das pessoas que a gente ama, e é isso aí. Amanhã a gente se fala aqui na Rádio do Povo. Tchau, gente. Fui. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Difusora.